informação importante, chamar a sua atenção para um assunto que está na cabeça de muita gente. Na verdade, quem não ouviu falar de alguém próximo que já fez a cirurgia bariátrica? Pois é, né? Esse é o nosso assunto da nossa entrevista. Vamos falar de saúde, porque o que poucos sabem é que o sucesso dessa cirurgia não depende apenas do procedimento em si, mas de todo um acompanhamento antes e depois. Quem está ao vivo aqui com a gente no Jornal da Mix, aqui para a entrevista, é o Dr. Herbert Mota, cirurgião bariátrico, explicar por que, Dr. Herbert, uma equipe multidisciplinar faz a diferença nesse processo. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Thaís, e a todos os ouvintes que estão em casa, Marcos Rodrigues, Kel. Nós estamos aqui num momento importante, Thaís, até com o advento dos novos medicamentos, né, muito popularizados pela mídia, e é importante, a gente gosta de dar uma informação à população de que o que garante o sucesso do controle da obesidade, né, é o processo e não o procedimento ou medicamento. E quem garante a qualidade do processo? É a equipe multidisciplinar. Então, o tratamento e o controle da obesidade, ela tem fases antes, durante e depois da intervenção, seja ela uma cirurgia, seja ela com o uso de medicamentos para o emagrecimento. E para que você tenha esse sucesso, o que é que a gente chama de sucesso em controle da obesidade? É que você possa controlar o peso, controlar as doenças relacionadas à obesidade, como diabetes, hipertensão, que você possa ter uma melhor qualidade de vida, tanto do ponto de vista da alimentação, Marcos Rodrigues, mas também de você poder ter uma atividade física. Nossos pacientes, às vezes, não conseguem amarrar o sapato, e que dirá fazer uma atividade física. Então, controlar o peso, controlar as doenças e ter uma melhor qualidade de vida, né, e levar todo esse resultado ao longo da vida. Se você não faz, Thaís, um acompanhamento com a equipe multidisciplinar, o que é que pode acontecer? Abandono desse tratamento, desse acompanhamento. O paciente se desmotiva no primeiro desafio. Por quê? Porque está fazendo, às vezes, sozinho, né? Trilhando, né? E aqui eu queria deixar uma mensagem. Foi muito bom, Thaís, que você falou que para a nossa população, se você está em casa, não tem obesidade, mas você tem um familiar seu, você tem um ente querido, você tem um amigo que tem obesidade, saiba que ele tem ali um problema de saúde. A obesidade não é escolha, gente. Tem CID, tem Código Internacional de Doenças. É só parar de comer, né? Não Para é de comer, que você emagrece. E por que não é? Porque junto com o aumento de peso, você tem alterações hormonais, metabólicas, que tendem a deixar seu peso voltar àquele peso anterior. Então, o que a gente tem que fazer é reprogramar o metabolismo do paciente e trabalhar a recomposição corporal. Tudo que a gente perde pode ganhar, pode reganhar. Pode ganhar. Se você reprograma, não. E o mais importante disso tudo é que, longe de fazer uma cirurgia para os elogios e, obviamente, claro, né, os pareceres estéticos, a gente está falando de saúde, está falando de vida, de um conjunto de problemas. Ontem a gente falava com uma cardiologista que fazia total relação de como o aumento de peso sobrecarrega também esse músculo tão importante para o nosso corpo, que é o coração. Agora eu ouvi, doutor Herbert, há algum tempo, uma fala o seguinte: fulano fez a cirurgia e emagreceu, mas a cabeça dele continua pensando como a de alguém obeso. Eu fiquei sem entender, mas na verdade é porque ela estava falando também que até o psicólogo tem uma participação importante nesse momento, para a pessoa se reprogramar psicologicamente. Quer dizer, estamos falando de algo muito complexo, né? Muito complexo. A obesidade, ela é uma doença que a gente chama crônica, ou seja, de longo prazo. Ela progride silenciosamente, não é? E ela tem uma tendência recidival, ou seja, você sempre vai ter aquela tendência a voltar para o peso original se você não fizer o acompanhamento correto. Os mecanismos, Marcos Rodrigues, que perpetuam a obesidade, ele não é só o hormonal, mas você tem mecanismos assim, neurológicos centrais, tá? Mecanismos que a gente fala hedônicos, aquele da satisfação, do prazer com a comida que às vezes você usa como alvo
né? E às vezes como um mecanismo de você ali suavizar suas frustrações. Por isso que a psicologia ela tem um papel muito importante, porque ela vai trabalhar, né, tirar desse foco do alimento esse benefício psicológico que às vezes o paciente busca. E isso é muito importante. Por quê? Porque a gente vê às vezes o paciente opera, controla o peso, aí ele não tem um reordenamento psicológico e vai buscar às vezes no álcool, né, no vício ao álcool, né, aquela, vamos dizer, benefício que ele tinha com a alimentação. Então, fundamental importância, Marcos, a psicologia nesse processo e também, não só nesse processo, mas na autoaceitação depois, Thaís, porque o paciente, às vezes, sabia que a gente tem paciente que emagrece e diz, e ele não emagreceu tanto, mas ele diz, eu já emagreci demais. Então, ele tem dificuldades, às vezes, de autoaceitação. Impressionante ou às vezes, social. E até de conseguir aumentar um pouquinho o peso para chegar, né, melhorar a sua aparência. Eu conheço pessoas próximas que realmente têm essa dificuldade. Mas vamos lá. Vamos entrar num assunto agora que é o assunto do momento, que são essas medicações para emagrecimento. Um monte de gente tomando, magro, gordinho, quem está realmente com obesidade. Então, realmente, essas medicações popularizaram bastante. Mas elas podem substituir a cirurgia? Esse é o X da questão. Não, de maneira alguma. Na verdade, essas medicações elas são muito bem-vindas para a cirurgia bariátrica, porque elas nos auxiliam de duas formas. Primeiro, para que você evite aqueles pacientes que ainda não têm indicação da cirurgia, que eles evoluam no peso para esta indicação. Então, a gente pega... vou dar só um dado para vocês. No Brasil, gente, a gente tem entre 50 e 60 milhões de pacientes com obesidade. Olha o número, né, de obesos que a gente tem no Brasil. Só que 95% deles, o tratamento, ele é clínico, ele é mudança do estilo de vida e medicamentoso. Só 5% desses pacientes vão precisar de cirurgia bariátrica. Para esses pacientes, Thaís, que precisam de cirurgia bariátrica, o melhor tratamento continua sendo a cirurgia bariátrica. Por os outros 95%, não é a cirurgia o melhor. Doutor Herbert, então o melhor protocolo será sempre aquele que evita levar o paciente para a mesa de cirurgia? Com certeza, o melhor protocolo é aquele que a gente traz menos riscos, menos complexidade ao tratamento, né? Se a gente não precisar fazer uso de medicamentos, só para que você tenha uma noção, se você está 20% acima do seu peso, normalmente o que você precisa é de auxílio medicamentoso. 20%? Né? 20%. Se você já está em 40% do excesso de peso, muito dificilmente a medicação ela vai fazer com que você volte para o seu patamar, né, vamos dizer, de peso ali, né, esperado para aquele indivíduo. Então, a gente tem mais ou menos esse regramento. Né? Então, pacientes, a gente traduz isso pelo índice de massa corporal, que a gente fala, que é o quê, pessoal? Divida aí seu peso, se você tem 100 quilos, pela sua altura de 1,60 m, 1,6 de novo por 1,6 aí, faz essa conta agora na calculadora. Se você tem 100 quilos e você tem 1,60 m, se você fizer essa conta, vai dar 39 de IMC. Isso é a chamada obesidade grau 2, quase grau 3, que é de 40. E a obesidade grau 3, pessoal, a indicação, o melhor tratamento é a cirurgia bariátrica, que é considerando a doença grave. Essa daí que é chamada obesidade mórbida, e tem esse nome porque está perto do limite do corpo chegar à sua falência, isso? É porque tem comorbidade. Tem doenças relacionadas e o risco de vida relacionado a esses pacientes de morte, de AVC, de você ter doença coronariana, insuficiência renal, é muito grande. Então, quando a gente faz o tratamento para bariátrica, você chamava atenção, Marcos, anteriormente, não é só por uma questão estética, e sim por uma questão de qualidade de vida e de melhoria na saúde. A estética é uma conquista depois de todos esses resultados e de quem foi realmente o mais disciplinado, né, para seguir aí com o pós-cirurgia. Eu conheço um caso próximo a mim de alguém que fez e voltou a ganhar peso. Essa pessoa é candidata a fazer uma cirurgia novamente ou entra no medicamento que a gente falou há pouco? Como a Thaís falou, quando você é acompanhado por um centro de tratamento de obesidade, por uma equipe multiprofissional, por exemplo, durante esse acompanhamento, antes de você atingir o estágio de reganho que necessite de uma revisão da cirurgia, você já começa com o uso de medicamentos. Às vezes, Marcos, o paciente ele faz tudo direitinho,
melhora o estilo de vida, né? A gente opera o paciente para ele poder mudar o estilo de vida. Só que aí ele viaja, vai morar em São Paulo, ele sai da rua que tinha a academia, ele volta para aquele estilo de vida que é favorável à obesidade. Então, você tem que estar acompanhando esse paciente para fazer intervenções nutricionais, nutrológicas, não necessariamente, né, você ter que fazer uma cirurgia. Claro, é uma exceção, mas a gente já dispõe de novas técnicas operatórias, né, hoje, para a gente poder, para aqueles casos que fez tudo certinho, operou, mas mesmo assim não teve um bom resultado, a gente fazer uma revisão dessa cirurgia. É isso. E, doutor Herbert, para a gente encerrar, qual a mensagem final que você deixa para quem tem obesidade, quem está aí nessa dúvida, precisa realmente dar um primeiro passo? Né? A primeira mensagem, a gente vê muito isso no consultório, no dia a dia, que assim, se conscientize que você tem um problema de saúde, né, que isso não é uma escolha, que você precisa, não lute com a obesidade sozinha, ou sozinho. A gente precisa ter acesso, né, a esse conhecimento, a essa formação e orientação. E aí eu queria deixar, que é de utilidade pública, no nosso site www.drherbertmota.com, né, tem uma cartilha lá, Jornada do Paciente Bariátrico, Thaís, e lá a gente preparou com todo carinho, é gratuito. Você baixa a cartilha, Marcos Rodrigues, e para cada uma das etapas tem um vídeo, a gente explicando ao paciente. Então, primeira coisa que eu deixo vai lá, se informa, procura um médico teu de confiança, né? Ah, doutor, eu não sei por onde começar, isso é muito comum. Eu vou primeiro para uma consulta com o nutricionista, com o endócrino, com o cirurgião bariátrico. Se você vai para uma equipe multiprofissional, qualquer um dessa equipe, ele vai te direcionar dentro do teu processo correto. Então, tanto faz. Atende até o limite dele. Exato. E passa a bola para o outro especialista. Passa a bola e já inicia aquele processo. E o mesmo prontuário vai sendo ali, obviamente, né, com várias observações. Olha, tem que avançar nisso, preciso desse exame e tal. E é esse conjunto que vai dar segurança para a tomada da decisão da cirurgia. E tem um detalhe, por exemplo, aquela pessoa que está aí em casa e diz assim, eu não sei se minha obesidade é para tratamento cirúrgico. Aqui em Maceió nós temos um programa chamado Vida Bariátrica, pessoal, que você pode entrar aí no Google, Vida Bariátrica no Google, e você vai poder fazer um agendamento de consulta gratuito para você fazer a primeira avaliação, Marcos, e utilidade pública aqui para seus ouvintes, Marcos. Show de bola. Então você vai poder fazer uma consulta com um cirurgião bariátrico de segunda a sexta, você vai lá, sem custo para o paciente, para ele ter certeza, meu caso é de cirurgia, meu caso é de medicamento, meu caso, então a gente encaminha o paciente, né? Isso é um programa que a gente proporciona aqui, em parceria com o Hospital Vida, por isso que a gente chama Vida Bariátrica, mas é gratuito essa primeira avaliação para que os pacientes possam, a partir daí, bem orientados, tomar a sua melhor decisão no controle da obesidade. Parabéns pelo trabalho, por essa preocupação com a saúde das pessoas e falar de obesidade sem julgamentos estéticos, que é isso que, obviamente, a internet faz, tá certo? Por meio dos tribunais virtuais. Aqui a gente está falando de ciência efetiva, que leva à melhoria da qualidade de vida, com o doutor Herbert Mota, cirurgião bariátrico. Vai voltar aqui, porque esse tema está sempre em evidência. É uma pauta, sem fazer o trocadilho, pesada também para nós aqui. Vai você, Thaís.